Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e hoje trago para vocês um vídeo sobre profundidade de campo. Nosso tema hoje é a profundidade de campo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam de abertura, tenho vídeo sobre distância hiperfocal, é um vídeo bastante importante aqui no canal, que inclusive essa foto que está aqui na tela é o vídeo que eu uso na capa do vídeo sobre distância hiperfocal, porque é uma foto feita com essa técnica, e distância hiperfocal é relacionada à profundidade de campo. Então eu vou deixar aqueles cardzinhos que aparecem em algum lugar da tela, dá uma chegada nesses vídeos, senão se você colocar na busca aqui do YouTube, distância hiperfocal e Vernalha, todos os meus vídeos eu ponho o meu nome como tag de busca. Então se você quer saber se eu falei de uma determinada lente, câmera, técnica, é só escrever isso aí na busca do YouTube, mais o meu sobrenome, que você encontra os vídeos por aqui. Mas vamos falar de profundidade de campo um pouquinho, e do ponto de vista eu quero deixar bem claro. Eu vou falar de profundidade de campo do ponto de vista fotográfico e videográfico. Então, cinematografia, videografia e fotografia. E não do ponto de vista das leis da física ótica que governam a profundidade de campo. Porque a gente pode ter uma desconexão entre, ou um aprofundamento entre o que as leis da física dizem e que pode gerar uma confusão desnecessária no nosso dia a dia fotográfico. Assim, não é neste vídeo aqui que eu vou falar sobre um negócio chamado círculo de confusão, que eu já tinha falado no vídeo de distância hiperfocal, que naquele vídeo eu não ia falar sobre isso, e também não é nesse aqui que eu vou falar sobre isso. Vamos lá, começo de conversa. Profundidade de campo não é foco. Foco acontece em um plano muito estreito, em uma distância determinada, que a câmera coordena a lente objetiva a posicionar seus elementos ópticos de tal forma que em determinada distância a imagem tem sua máxima nitidez. A máxima nitidez possível daquela lente, daquela objetiva, dentro daquele sistema, daquela câmera. A imagem focalizada é isso. E essa máxima nitidez acontece numa distância em relação à câmera muito específica. Tudo que está para frente dessa distância específica, portanto mais perto da câmera, para trás dessa distância específica, mais longe da câmera, se ainda assim nos parecer nítido, se parecer que tem uma qualidade de imagem que até nos confunde visualmente com o foco, este espaço diante e atrás do que está focalizado, nós chamamos de profundidade de campo. E o que está fora da profundidade de campo, nós chamamos de desfoque ou desfocado. Então a gente tem foco, diante e atrás do foco nós temos profundidade de campo, e extrapolando a profundidade de campo nós temos o desfoque ou desfocado. O que governa estas coisas? Então, tendo dito o que é profundidade de campo, então, é algo que parece foco, é nítido o suficiente para causarmos uma confusão visual para os nossos olhos. Na condição em que estamos observando, parece focado. Isso é uma definição suficientemente boa de profundidade de campo. Aí vamos entrar em quais fatores fotográficos influenciam. Isso vale para vídeo, vale para cinema, vale para fotografia, para tudo aquilo que a gente usa, estas câmeras que nós usamos. O que altera a profundidade de campo, principalmente? Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui no cenário, em tudo. Eu estou nessa distância. Deve parecer que, sei lá, em relação ao meu olho, que a câmera está focando o meu olho, ela alterna de vez em quando, vem para esse e tal, ela está neste plano aqui. Meu nariz é um tanto para frente do plano dos meus olhos. Minha orelha é um tanto para trás do plano dos olhos. Então a distância já muda. Nós estamos em abertura f4, que é a máxima abertura dessa lente que a gente está usando. Dentro disso, no tamanho de tela que vocês estão vendo e tal, deve parecer que a minha orelha, o meu nariz continuam suficientemente bem focados. Então, diante e atrás da área focada, profundidade de campo
é essa área convincente. Mas olha o tanto de desfocado que tem no fundo, ó, o segundo monitor de computador aqui, o encosto da cadeira atrás de mim, a cortina lá atrás. Presta atenção nessas áreas que a gente já chama de desfocado e eu vou me aproximar um tantinho aqui da câmera. Notem que ficou mais desfocado lá atrás. Então eu vou voltar aqui e vou me aproximar de novo. Então quando eu estou mais perto da câmera, a câmera não saiu do lugar, o cenário não saiu do lugar, então só eu me movi. Então a focalização que estava sendo feita nesta distância, a distância de um braço da câmera aqui, né? Não sei na fita métrica quanto isso dá, mas tem essa distância aqui, um braço da minha pessoa de distância. E quando eu estou a um antebraço apenas de distância, reparem como o desfocado ali atrás torna-se mais intenso. Também deve começar a acontecer o ponto onde, se o meu olho está focado, talvez a minha orelha já esteja saindo. Fosse uma lente aí 1.4, qualquer coisa, já estava meu cabelo, já estava no desfocado. Porque ao me aproximar, ao fazer a câmera focalizar mais de perto, eu estou encolhendo a profundidade de campo. Como eu encolho a profundidade de campo, eu intensifico a área de desfoque. Porque quanto mais fora de foco está, menor a profundidade de campo também. Então eu percebo o tamanho da profundidade de campo também em relação à intensidade do desfoque. Então desfocado não é profundidade de campo? Não é. Mas se ele ficou mais intenso, é um indício visual importante de que a profundidade de campo diminuiu. Então vocês aí, conforme o tamanho de monitor que vocês estão olhando, na telinha da câmera, meu nariz ainda parece com uma boa qualidade de foco desta distância aqui, mas provavelmente não está perfeitamente focalizado. Enquanto que aqui, focalizado com aspas, enquanto que aqui já provavelmente está. E se eu vier mais para trás, encostar aqui na cadeira, provavelmente a gente tem mais nitidez ali atrás acontecendo do que tinha quando eu estava aí na frente. Porque quando a gente focaliza mais de perto, nós encolhemos a profundidade de campo. Mas de longe, nós ampliamos a profundidade de campo. Então, a primeira coisa que governa a profundidade de campo não é nenhum outro fator além da distância que nós estamos da nossa câmera. Então, se eu estou clicando algo mais perto, você vê que eu não mudei zoom de lente, a câmera não saiu do lugar, o cenário não saiu do lugar, só eu cheguei mais perto, acontece mais desfoque e há menos profundidade de campo. Eu estou mais longe, acontece menos desfoque e há mais profundidade de campo. Então, o primeiro fator que governa a profundidade de campo é a distância. Então, eu quero um tanto de profundidade de campo e eu quero fundo desfocado atrás da pessoa. Se a pessoa está mais longe do fundo e mais perto da câmera, você será mais bem sucedido ou mais bem sucedida em obtenção de desfoque de fundo de imagem. A pessoa encostou no objeto que é o fundo, a parede. Eu quero desfocar essa cadeira em relação à pessoa. Aí complica um pouco, porque está tudo muito perto, muito fácil de que a profundidade de campo aconteça de tal forma que a cadeira já pareça focalizada ou esteja mais nítida do que o ideal. Então, se eu quero desfocar a cadeira, eu tenho que me deslocar em relação a ela, eu tenho que me distanciar em relação a ela, para que, como a profundidade de campo vem junto com o plano de foco, e ela vai se encolhendo na medida que eu me aproximo, vai ficando cada vez mais desfocado aqui atrás. Então, esse é um primeiro fator que governa a profundidade de campo. A distância entre o que fotografamos, ou o que gravamos vídeo, e a câmera, e a distância entre o objeto que gravamos e fotografamos e o fundo da imagem. Então, se objeto mais perto da câmera e mais longe do fundo, menor profundidade de campo e, consequentemente, maior intensidade de desfoque. Esse é um primeiro ponto. Vamos a um segundo ponto. O comprimento focal das nossas lentes. De novo, não vou mexer, ainda está em f4 a abertura. E aí eu vou começar numa câmera aqui, a lente é a 24-105 de abertura f4 constante, então ela não vai mudar a abertura. Então o que acontece é que eu vou agora dar zoom aqui e eu quero que vocês continuem prestando atenção no desfocado do restante do cenário.
tá? E também no tanto de foco aí do meu nariz, da minha orelha, da minha camiseta, de coisas que não estão, porque a câmera está com o foco no meu olho. Eu olho aqui para o monitor que é para ver se ela está com foco no meu olho mesmo, e está. Então eu vou começar a dar zoom. Eu vou me abaixar um pouco aqui para ficar no meio do quadro. Tá? Ainda está com o foco no meu olho. E eu vou chegando aqui num comprimento de zoom mais fechado, mais dramático, né? Mas alguma coisa assim. E quanto de intensidade de desfoque ali naquele segundo monitor, quanto aumentou a intensidade de desfoque? Tá? Vamos voltar. Eu cheguei aqui, deixa eu olhar, em 70 milímetros, tá? Vamos voltar para o 24 milímetros, que é onde estava, 25, 26, alguma coisa assim é o que estava. O quão nítido fica aquele monitor. Então, só de novo, para ficar claro. Não mexi na abertura, não mudei de posição, fiquei parado aí, mas ao utilizar lentes mais longas, a abertura proporcional dessa lente seria maior. É aí que a gente deveria entrar no tal do círculo de confusão, porque ele vai ficando maior nessa situação. Mas deixa pra lá, vocês jogam no Google aí círculo de confusão que vocês vão aprender do que se trata. Então, quando eu uso comprimentos de lente cada vez maiores, menor será a profundidade de campo, consequentemente maior a intensidade de desfocado ou desfoque. Então, da 24mm até a 70, ocorreu uma intensificação do desfocado e uma redução do tamanho da área de profundidade de campo, o tanto que à frente e atrás do foco consideramos focalizado. Então, se a gente fizer, existe uma conta que relaciona comprimento focal e diâmetro de passagem de luz da abertura, que é comprimento focal é igual ao número f vezes diâmetro. Então, se eu tenho lá 24 milímetros, é igual a f, que é 4 nesse caso, vezes um diâmetro, que é o que eu não sei. Eu vou passar o 4 dividindo, 24 dividido por 4 vai ser igual a um diâmetro. E se eu fizer a mesma conta com 70 milímetros, 70 dividido por 4 dá um outro diâmetro. Então, estas duas contas de uma lente de abertura constante f4, essas duas equações diferentes darão diâmetros de passagem de luz diferentes. Diâmetro de passagem de luz maior gera menor profundidade de campo, maior intensidade de desfoque. Diâmetro de passagem de luz menor gera maior profundidade de campo e menor intensidade de desfoque. Assim sendo, comprimento focal, por ele alterar o diâmetro da passagem de luz, faz com que altere a profundidade de campo junto. Por fim, a abertura, que é aquilo que todo mundo aprende quando a gente está estudando profundidade de campo. Eu deixei por último, porque é, no fim das contas, o critério mais fraco de controle de profundidade de campo. A gente aprende que agora a gente está em f4. Então eu vou fechar aqui, vai ficar mais escuro. Eu vou fechar até f8 e vou compensar no ISO, tá? Até ISO 4000, para ficar mais na mesma luminosidade. Então agora que eu estou gravando em f8, eu devo ter mais nitidez no cenário, mais profundidade de campo, porque nitidez ela vai afetando, a profundidade de campo vai afetando o desfocado. Não existe uma fronteira clara do tipo, aqui acaba o foco, aqui acaba a profundidade de campo, aqui é o desfocado. Essas coisas vão se desmanchando umas nas outras, por conta do que o tamanho do círculo de confusão vai aumentando e diminuindo progressivamente. É ele que governa isso tudo. Mas, então o que acontece? Eu tenho foco que nesse momento está... Quando eu venho com a mão para cá, ele vai para o foco para o outro olho. É uma coisa doida. Mas, eu tenho foco neste olho aqui. E tenho profundidade de campo diante e atrás desse olho. E essa profundidade de campo, esse aumento de nitidez ganhado pela profundidade de campo, vai agindo sobre o cenário desfocado também. Então, nesse momento, eu estou em f8. E agora, vamos passar aqui de volta para o f4 e vamos retroceder o ISO para onde estava. Então, analisem o tanto de desfocado. Eu procurei não ir para frente e para trás para não causar alteração. Vamos de novo.
Então, vou voltar aqui para onde eu estava. Se vocês notaram bem, quando eu fiz isso, eu atuei mais sobre o desfocado do que quando eu fechei de diafragma 4 para 8. Então foi um EV inteiro até 5.6, outro EV inteiro até f8. Então eu reduzi a luz a metade do que era, depois a um quarto do que era. Tive que compensar tudo isso no ISO. E mesmo com toda essa mudança de diafragma, não é tão intensa assim a mudança de desfoque, como quando a gente chega... Aqui eu devo estar no limite da capacidade de foco dessa lente, a distância limite disso. Tá? Então, pela experiência prática que eu tenho com câmeras e lentes, o que mais faz atuar sobre o tamanho da profundidade de campo, ou seja, o tamanho dessa área na frente e atrás do que foi focalizado, e, consequentemente, também a intensidade do desfocado, o que mais atua é a distância. Por isso eu pus esse fator primeiro. Então, se algo está mais perto da câmera e esse algo está mais longe proporcionalmente ao fundo da imagem, teremos menor profundidade de campo, maior intensidade de desfocado. Se este fator não puder ser mexido ou preferimos por qualquer razão utilizar outras lentes de outros comprimentos focais, e aí eu escolho uma lente 70, 100, 200 milímetros, o fato de utilizar uma lente mais longa atua sobre a profundidade de campo com mais intensidade do que se eu usasse abertura, mas com menos intensidade do que se eu me aproximo ou eu me distancio. E é lógico que a gente entra num complicador fotográfico aqui que é, tá, mas se eu tive que me aproximar na 24mm para desfocar ali atrás, eu não quero, eu vou usar então a 70mm para conseguir desfoque. Poxa, mas 70mm nem enquadra um rosto inteiro, fica um negócio, eu queria outro enquadramento. E aí conforme eu me distancio, eu volto a ter um certo grau de nitidez ali. Mas, grosso modo, a gente pode dizer que o fator que mais influencia o tamanho da área de profundidade de campo é a distância que foi focalizado, quão perto o objeto focalizado está da câmera e quão distante ele está do fundo. Segundo fator é o comprimento focal. Por isso, quando a gente vê às vezes um fotógrafo de esportes com uma longa teleobjetiva na beira do campo, mesmo ele estando longe do jogador que foi lá cabecear uma bola para o gol, mas ele está com umas 600mm, às vezes em f8, f11, um jogo fotografado durante o dia, debaixo de sol, você não está usando às vezes f4, f5.6, que é as aberturas máximas de uma tele longa. Você pode estar mais fechado que isso, mas mesmo assim a imagem da arquibancada lá ao fundo está completamente fora de foco, porque uma teleobjetiva longa produz desfocado com mais intensidade do que uma grande angular, mesmo que numa abertura mais fechada. E aí o terceiro e último fator influente do controle da profundidade de campo é a abertura em si. Então, eu vou fechar um pouco o meu diafragma para ganhar profundidade de campo? Funciona. Vou abrir um pouco o meu diafragma para perder profundidade de campo e ganhar desfocado? Funciona. Mas esse é o menor de 3 fatores. Então, fator 1, distâncias entre as coisas todas. Fator 2, o comprimento da nossa lente. Fator 3, a abertura que está sendo utilizada em cada situação. Se vocês lembraram bem, quando eu falei do comprimento focal, eu mostrei uma equaçãozinha que relaciona comprimento focal com a abertura. Então, como a abertura é proporcionalmente maior numa lente mais longa, a quantidade de luz é a mesma, a fotometria é a mesma. Então, se eu tenho lá 200mm em 2.8 e uma 24mm em 2.8, 2.8 gerará a mesma fotometria ou aproximadamente a mesma nestas duas lentes. Mas o desfocado é completamente diferente, a profundidade de campo é completamente diferente. Por quê? Os orifícios de passagem de luz resultantes daquela equaçãozinha que a gente mostrou são completamente diferentes. O orifício de passagem de luz da grande angular é muito menor do que da teleobjetiva. Então a gente não pode entrar numa maluquice de falar assim, olha, o comprimento focal não altera a profundidade de campo. Altera, em termos práticos altera, porque ao escolher uma outra lente você vai compor de outra forma, com outras distâncias e o orifício de passagem de luz é outro, consequentemente houve alteração dos fatores todos que governam a profundidade de campo. Então, a abertura altera, comprimento focal altera,
E a distância entre as coisas altera. A profundidade de campo, do ponto de vista fotográfico, será governada por esses 3 fatores principalmente. E aí a gente pode ter uma dica extra, que é tamanho de visualização. Vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo em Full HD. E cada um de vocês vai assistir esse vídeo numa tela diferente. Alguém vai ver num celular numa telinha desse tamanho. Alguém vai ver na tela da TV de 40 polegadas na sala de casa. Cada um de vocês observará profundidades de campo diferentes conforme eu me aproximei e me afastei, porque o tamanho de visualização de uma imagem afeta a profundidade de campo. Isto também é válido para tamanho de impressão. Então, se eu pego uma foto e imprimo ela num tamanho 10 por 15 centímetros, ou imprimo ela num 20 por 30 centímetros, ou com 90 centímetros, quanto maior a tela de visualização, ou quanto maior a impressão da imagem, menor será a profundidade de campo. E quanto menor a tela que a gente visualiza, ou menor a tamanho impresso, maior será a profundidade de campo. Por isso que muita gente olha a foto na câmera, assim, na telinha da câmera que é pequena, olha ele e fala, tá ótimo, o foco tá ótimo. Chega em casa, abre num monitor maior e vê um desfocado, fala, mas eu vi, tava ótimo, o que aconteceu? Você está observando com uma profundidade de campo menor a imagem maior. Então, quanto maior a observação da imagem, menor a observação de profundidade de campo. Então, o último dos fatores, que aí não é que isso altera a profundidade de campo em si, altera a sua percepção, a sua visualização da profundidade de campo, que é quanto maior a imagem, quanto maior a tela, maior a impressão, menor será a profundidade de campo observada. Então, de repente, você viu assim, até a orelha está focada, o nariz está focado, tá vendo? Aí você abre no computador e fala, ué, está desfocado. É esse tipo de coisa que acontece quando a gente muda tamanho. Eu vi na tela do celular e estava bacana. Eu imprimi 90 por 60, o foco não está bacana. Não está em toda a cena, a profundidade de campo não cobriu tudo que eu esperava que cobrisse. Essas situações acontecem pela discrepância entre o tamanho de observação da tela, do celular, do monitor e da impressão final. Então, vamos lá. Distâncias. Comprimento focal. Abertura. Tamanho de observação. E o tamanho de observação envolve distância também, que é o último fator para falar. Então você fez aquela 90 por 60 e olhando de pertinho você fala, putz, mas tem isso aqui, ficou fora de foco, essa foto tá linda, mas isso aqui tá fora de foco. Dá 5, 6 passos para trás, porque proporcionalmente você está observando uma imagem menor. E aí aquilo que te parecia desfocado de perto volta a estar focado ou dentro da área de profundidade de campo. Então o tamanho de observação, distância de observação, assim como a distância de focalização, os seus olhos vão funcionar da mesma forma à medida que se distancia, você tem também no seu conjunto óptico maior profundidade de campo. É isso que faz com que você, lendo um livro sentado na poltrona de casa, se você foca bastante bem no livro, tudo que está acontecendo do resto da sua casa está desfocado para você, mas você sentado no seu carro dirigindo, toda a paisagem parece ter nitidez. Por quê? Você está olhando para longe, ao focalizar para longe, aumenta a tua profundidade de campo com seus olhos. Então, esses fatores todos acontecem para os nossos olhos, para as nossas câmeras, para seja vídeo ou foto impressa ou na tela, tudo isso não importa. Lógico que não adianta você pegar o seu celular e falar, então eu vou olhar, se a foto estiver ruim na tela do celular, não adianta você olhar de longe, porque não vai melhorar não, você já está olhando ela pequenininha ali. Se você errou mesmo, né? Tá bom? Assiste o vídeo sobre distância hiperfocal, porque ele complementa bem esse vídeo. Assiste um vídeo que eu tenho aqui chamado, acho que era desfoque e abertura, também da playlist para lá do básico, a mesma playlist onde este vídeo aqui está. É um outro vídeo que aí eu também trato da mesma equação, das mesmas coisas. Aí um outro dia a gente complica isso um pouco mais, porque a gente pode falar em abertura aparente ou como a abertura é medida, que é um número diferente, é um tamanho diferente do tamanho real do diafragma da sua lente. A gente pode entrar em umas complicações sobre tamanho de entrada de luz e tal.
E aí, quem sabe, o tal do círculo de confusão. Eu fico prometendo isso e acho que eu nunca vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu não sou físico, então tem físicos que já escreveram sobre isso. Chega lá no canal do Pedro Luz. Pedro Luz é físico, né? Fala pra ele, eu queria um vídeo sobre círculo de confusão, porque tem um fotógrafo aí que tá com preguiça de fazer e disse que você vai saber explicar. Alguém lá atormenta o cara porque ele é físico, ele vai saber explicar. Tá bom? É o canal Ciência Todo Dia. Dá uma chegada lá e atormenta ele. A gente não se conhece, ele vai ficar sabendo da minha existência a partir disso, se vocês fizerem isso aí. Mas, enfim, a vida no YouTube tem dessas. Tá bom, minha gente? Esse vídeo já ficou comprido demais, mas tá tudo aí explicado. Foi meio de improviso, tá? Eu não escrevi roteiro, eu só tinha tópicos aqui no papel. Isso aqui são roteiros de outros vídeos e tem os tópicos aqui desse. E já ficou comprido demais, eu vou ver se eu dou uns cortes para encurtar ele. A gente se vê no próximo vídeo. Compra os meus cursos, inscreva-se aqui no canal, torne-se membro para dar aí um café expresso por mês. Se você se torna membro aqui do canal, ou junte-se lá ou apoia-se. E se esse vídeo aqui foi bacana o suficiente para você, clica aí o botão valeu que está embaixo do vídeo, porque aí você ajuda pontualmente, não mensalmente, na produção de conteúdo aqui no canal. Escreve aí nos comentários se você quer um vídeo sobre a lei do inverso quadrado, a lei que explica por que eu estando nesta distância que eu estou da luz, tem um tanto de iluminação em mim, e quando eu chego para cá, apenas 40 centímetros mais para trás, tem menos iluminação em mim. Quer que eu faça um vídeo explicando a lei do inverso quadrado? Coloca aí nos comentários, porque se alguém comentar sobre isso, eu vou saber que ficou até o fim do vídeo. A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau!